Hoje, 1º de janeiro, é a 8ª do Natal do Senhor. Que cada dia deste ano seja tempo, seja dia vivido na presença de Deus. Eu não sei o que acontecerá conosco neste ano, mas uma coisa é certa: Deus estará conosco. Deus está conosco. Hoje, 1º de janeiro, 8ª do Natal do Senhor. Eu já tinha dito a vocês no domingo passado que a igreja celebra o dia do Natal em 8 dias. Pois bem, hoje é a 8ª do Santo Natal. E neste dia a igreja recorda a mãe do menino e a proclama Theotokos, mãe de Deus. É muito significativo isto. Se na noite do Natal contemplávamos o menino na sua pobreza, aquele menininho indefeso, aquela criancinha recém-nascida, hoje proclamamos que este menino é verdadeiro Deus, é o Deus perfeito. Por isso chamamos a sua mãe, Mãe de Deus. Eis aqui. Mãe de Deus significa que o menino, gerado de Maria como homem, ele na verdade é uma pessoa divina. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus é Deus feito homem. Jesus é a segunda pessoa da Trindade Santíssima, que se fez de verdade em Maria Virgem, um de nós. Então, Maria é realmente mãe de Deus Filho feito homem. Maria não é mãe do Pai, não é mãe do Espírito Santo. Maria é mãe de Deus Filho feito homem. Veja, Deus não pode ser gerado por uma mulher, claro, mas Deus Filho foi gerado por Maria na sua natureza humana, que ele assumiu para a nossa salvação. Eis porque Cristo não foi só gerado em Maria, mas de Maria. No Oriente, os nossos irmãos cristãos proclamam: verdadeiramente é digno bendizer-te, ó Mãe de Deus, bem-aventurada, imaculada para sempre, Mãe do nosso Deus, mais venerável que os querubins e incomparavelmente mais gloriosa que os serafins. Tu, que conservando tua integridade, deste à luz o Verbo de Deus. Tu és, na verdade, Mãe de Deus, nós te glorificamos. Está aí, 1º de janeiro, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Essa solenidade de hoje quer insistir em que a única pessoa divina do Filho Eterno assumiu de verdade a natureza humana. E repito, não só em Maria, mas de Maria. Como diz no credo, ex Maria Virgine, de Maria Virgem. Jesus, realmente, como nós recebemos as nossas características humanas de nosso pai e de nossa mãe, nosso Senhor recebeu as características humanas da sua mãe. É interessante pensar nisso, é um mistério muito grande. Nenhum filho pareceu tanto com a sua mãe quanto Jesus pareceu com Nossa Senhora. Porque nós temos a carga genética do pai e da mãe. Jesus só tem a carga genética da sua mãe. Então, de verdade, ele recebeu de alguém da nossa raça, de Maria, aquilo que é nosso, a natureza humana criada. Negar a Maria o título de Mãe de Deus, olhe, meus irmãos, seria negar que haja uma só pessoa divina em Jesus, e assim negar a nossa salvação. Não existe uma pessoa humana em Jesus e outra pessoa divina. Não, Jesus é Deus, é uma pessoa divina, que se fez homem em Maria, recebeu de Maria a natureza humana. Então, uma pessoa divina, um eu divino, com um modo humano de viver. Deus se humanou, Deus se humanizou, Deus se fez nosso irmão. Eis aqui. Não é? Então eu repito, se a gente negar que pode chamar Maria de Mãe de Deus, se a gente não aceitar chamá-la, então é porque em Jesus haveria duas pessoas,
uma divina e outra humana, que seria filha de Maria. Mas se fosse assim, esse Jesus humano não nos poderia salvar, porque não seria Deus. Para Jesus nos salvar, ele tem que ser Deus e tem que ser homem como nós. É por isso que o catecismo da igreja, lá no número 495, vai dizer: aquele que ela gerou do Espírito Santo como homem, e que se tornou verdadeiramente seu Filho segundo a carne, não é outro que o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A igreja confessa que Maria é verdadeiramente Mãe de Deus. Isso mesmo. Por isso, na missa sempre diz: com a Virgem Maria, Mãe de Deus. E na Ave Maria nós dizemos: Santa Maria, Mãe de Deus. Ou seja, Mãe do verdadeiro Deus. Jesus é Deus. Dizer que Maria é Mãe de Deus, mais do que um título para Maria, é afirmar nossa fé na divindade do nosso Salvador Jesus Cristo. Mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Eu repito para você entender direitinho. Começar o ano compreendendo melhor a fé. Nossa Senhora não é mãe de Deus Pai, não é mãe de Deus Espírito Santo, mas é mãe de Deus Filho, feito homem. Hoje também se comemora o Santíssimo Nome de Jesus. Sabia disso? Por quê? É interessante que antigamente, na liturgia, hoje era também festa do Santíssimo Nome de Jesus. É por isso que em muitas paróquias ainda existem festas para Jesus. Senhor do Bom Fim, os Bom Jesus dos Navegantes. De onde vem comemorar Jesus no dia 1º de janeiro? De antigamente se ter nesse dia a festa do nome de Jesus. E por quê? Porque o evangelho da missa de hoje diz: quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Está aí. Leia Mateus 1:21. E o anjo explica o nome de Jesus. O anjo diz a José: tu o chamarás com o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É que Jesus, Yeshua, em hebraico, significa o Senhor salva. Ou seja, ele vai ser Jesus, o Senhor salva, porque ele é o Salvador. Então o nome já diz, tá certo? Qual é a missão de Jesus? Qual é a sina de Jesus? Qual é o ser de Jesus? Yeshua, o Senhor é salvação. Você já sabe, na Bíblia, quando Deus dá um nome a alguém, está indicando a missão que lhe confia. Por exemplo, Abraão, que significa pai de uma multidão. Está lá em Gênesis 17, versículos 5 a 6. Pedro significa pedra. Veja Mateus 16, 18. João Batista, João, o Senhor dá a graça. Está lá em Lucas 1,13. Deus dá o nome de João ao menino. Por quê? Porque a missão do menino era exatamente essa: mostrar que Deus vai nos dar a graça, que é Jesus. Ele veio preparar o caminho para Jesus. Então veja, o nome Abraão, pai de uma multidão, mostra qual era a missão de Abraão: ser pai do povo judeu. Pedro, pedra, a missão dele na igreja. João, a missão profética dele. Então, no nome do menino já aparece claro qual será a missão do menino: trazer a salvação do Pai a toda a humanidade. Muito bem, mas tem ainda uma outra coisa. Outra coisa. Além do nome de Jesus, além de Santa Maria, Mãe de Deus, a igreja hoje recorda a circuncisão de Jesus. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. É assim que termina o evangelho da missa de hoje. O evangelho que nós vamos escutar daqui a pouco. Circuncidado, Jesus passa a fazer parte do povo de Deus, da raça dos descendentes de Abraão. Era a aliança que Deus tinha feito com Abraão. Todo descendente teu, todo macho da tua casa, será circuncidado no 8º dia. Gênesis 17, 9 a 14.
Então todo macho de Israel era circuncidado. Jesus, se não fosse circuncidado, não seria membro do povo de Israel. Hoje, circuncidado, Jesus cumpre a promessa de Deus a Abraão. De ti nascerá um descendente. Está aí o descendente, Jesus. Em Jesus, legalmente descendente de Abraão, pela circuncisão, Deus cumprirá as promessas feitas a nossos pais. Deus é fiel, meus irmãos. Leia lá, Gênesis 12, 1 a 3, quando tudo começou. Abrão, deixa tua casa, tua parentela, vai para a terra que eu te indicar. Eu farei de ti um povo grande, e através da tua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Essa descendência, que é o povo de Israel, era para gerar o descendente de verdade, Jesus, nosso Senhor. Jesus é a descendência de Abraão por excelência. Dele vem a bênção para todos os clãs da terra. Você leia também Gálatas 3,16. São Paulo vai explicar isso. Bom, é uma introduçãozinha comprida de hoje, né? Hoje também tem outra coisa ainda. É Dia Mundial da Paz. Dia da Paz. É feriado no mundo todo. Aí já não é uma coisa cristã. É que é o primeiro dia do ano civil, é dia da confraternização universal. Foi o Papa Paulo VI que estabeleceu que o início do ano civil, que coincide com a oitava do Natal, tenha também este sentido. E ele solicitou à ONU que promovesse tal data. E assim foi feito. Foi iniciativa de Paulo VI, mas hoje é um dia que não é simplesmente cristão. Dia da confraternização dos povos todos. Dia da paz. Mas para nós cristãos tem um sentido muito bonito, pois o menino nascido é o príncipe da paz. Basta ver a primeira leitura da missa da noite do Natal. Nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho. Ele traz aos ombros a marca da realeza. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da paz. Grande será o seu reino, e a paz não há de ter fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, que ele irá consolidar e confirmar em justiça e santidade, a partir de agora e para todo sempre. O amor zeloso do Senhor dos Exércitos há de realizar essas coisas. Está aí. Esse menino vem trazer a paz pela sua cruz e ressurreição. Vem trazer a paz, porque em seu nome todos os povos da terra são chamados à conversão. Além do mais, a salvação que o menino traz nos reconcilia com Deus, nos dá o shalom verdadeiro, a paz verdadeira. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, versículo 5, tinha predito isso. Né? O castigo que nos dá a paz caiu sobre ele. Pelas suas chagas nós somos curados. João 14, 27, Jesus diz, eu vos deixo a paz, dou-vos a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Em João 20, 19 e 23, Jesus vai dizer, depois de ressuscitado, a paz esteja convosco, e sopra sobre os apóstolos. Em Efésios 2,14, São Paulo vai dizer que Cristo é a nossa paz, porque reúne em si a humanidade toda. Então vejam quanto significado tem este dia de hoje. Santa Maria, Mãe de Deus, porque o menininho que nasceu é Deus. A festa do Santo Nome de Jesus, que significa Deus salva. A festa da circuncisão do menino, o dia da paz. Então 4 sentidos para a gente pensar. E pensar realmente, levando bem a sério. Veja, esta primeira leitura a igreja coloca aí por 2 motivos. Primeiro, porque é o início do ano civil, tá certo? E a igreja deseja recordar isto, suplicando para nós a bênção de Deus. É muito bonito. 3 vezes é invocado o santo nome do Senhor sobre nós. O Senhor te abençoe, o Senhor faça brilhar sua face, o Senhor volte para ti, o seu olhar. Entenda, quando diz aí o Senhor, a palavra que está lá é Javé. É porque não se pronuncia o nome de Deus. Então, onde tem Javé, o santo nome de Deus, se coloca Adonai.
Adonai quer dizer Senhor. Então, o Senhor te abençoe e te guarde. Não é certo a gente andar pronunciando o nome de Deus para lá e para cá, como se fosse compadre da gente. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. E na missa, nunca, tá certo? Na missa, nem nos cânticos, nem nas leituras. Aliás, as leituras é para fazer como está no lecionário. Não se lê, não se proclama a palavra de Deus direto da Bíblia, é do lecionário. E no fim se diz palavra do Senhor, não palavras. Não sei porque a gente tem mania de inventar, não é? Pensando que está abafando. Não, está sendo abafado. Nosso Senhor não tem mais de uma palavra. É uma palavra só. Palavra do Senhor. Porque em cada palavra ecoa a única palavra que é Jesus. Pior ainda se disser palavras da salvação. Não tem mais de uma palavra de salvação. É só Jesus, nosso Senhor. Então a gente seguiu os livros litúrgicos como eles estão lá, sem inventar. Não são para nossa invenção. Não é permitido inventar. Então, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face. O Senhor se compadeça de ti. Que coisa linda. 3 vezes é invocado o nome do Senhor sobre nós. Para que a gente comece o ano debaixo do nome do Senhor. O nome acima de todo nome. O nome que é único. Por isso a gente diz, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Veja, é um nome só. E se eu disser em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, aí é heresia. Aí é triteísmo. Como se houvesse 3 deuses. Não pode de jeito nenhum. O nome é no singular. Em nome do. Pronto. E as pessoas, as 3. Pai, Filho e Espírito Santo. É um nome só. Não são 3 nomes. Eu não posso dizer em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Como se fossem 3 divindades amiguinhas. Não. Um só Senhor. Em nome. Na igreja antiga, isso era muito bonito, batizava-se de modo preferencial mergulhando as pessoas. Também se batizava por aspersão, se batizava como nós somos batizados hoje, tá certo? Mas muitas vezes era mergulhando. E quando se mergulhava, perguntava: tu crês em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Primeiro mergulho. Eu te batizo em nome do Pai. E o bispo mergulhava a pessoa. Crês em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, etc. Creio. E do Filho. Veja, não dizia novamente em nome do Filho. Não. Eu te batizo em nome do Pai, primeiro mergulho. E do Filho, segundo mergulho. Crês no Espírito Santo presente na Santa Igreja Católica. O Espírito Santo que faz da igreja a comunhão dos santos, que dá no batismo a remissão dos pecados e que já é penhor da vida eterna. Este é o sentido do credo. Creio. E do Espírito Santo. Então não se repete nunca em nome de, em nome de, em nome de. É herético. É triteísmo. Rompe totalmente com a tradição de 2000 anos da Igreja de Cristo. Com a fé apostólica que nós recebemos. Então, a gente começa o ano escutando, né, sendo abençoado 3 vezes com o nome de Deus. Já sabemos quem é este Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face. O Senhor volte para ti o seu olhar. Quem é este Senhor? Veja. E qual é o seu nome? É Jesus. Que significa o Senhor salva. Assim nós começamos o novo ano debaixo do nome santo de Jesus. Padre Zezinho tem uma música tão bonita. É assim: quando a dor doeu demais, eu chamei teu nome santo. Nome santo tem Jesus. Nome santo que liberta. Para a gente começar já o ano invocando o santo nome de Jesus. Muito bem, ainda nesta leitura, suplica-se como dom maior a paz. Isto é, o Shalom de Deus para os dias de 2012. Tomando a súplica que pede que o Senhor faça brilhar o seu rosto. Veja, a gente depois vai rezar
o Salmo 4. Senhor, levanta sobre nós a luz da tua face. Vale a pena rezar esse salmo. Muitos há que se perguntam, quem nos dá felicidade? Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Pegue depois esse salmo em casa, o Salmo 4, e reze. Vale a pena. Não é o salmo responsorial da missa de hoje, não. É o salmo que pede isso. Senhor, fazei brilhar a vossa face sobre nós. Eu repito, muitos há que se perguntam, quem nos dá felicidade? Quem vai me dar felicidade em 2012? Ah, Senhor, fazei brilhar sobre nós a luz da vossa face. E aí sim, certamente eu terei a paz. Depois, reze esse salmo. Reze na sua casa esse salmo. Está certo? Então, muito bem. Senhor, fazei brilhar a vossa face sobre nós. Assim que nosso Senhor nos abençoe. E agora vamos rezar o Salmo 66. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Hoje não é dia da confraternização de todos os povos? Vejam, o alicerce, o fundamento da paz no coração da humanidade é o homem se abrir para Deus. O homem fechado para Deus faz guerra dentro de si e faz guerra com os outros. Que haja lugar para Deus no coração da humanidade. Pois bem, vamos rezar o Salmo 66. Muito bem, caríssimos irmãos, que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua paróquia, Deus abençoe os seus projetos nestes dias do Ano Novo. Lembre, Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje, Ele o será por toda a eternidade. Deus está aí, vejam, tão pouquinhos versículos, meus irmãos, mas resumida nessa leitura toda a história da salvação. São Paulo faz um admirável resumo do plano da salvação de Deus. Quer ver? Primeiro, ele se deu segundo um tempo determinado, quando chegou a plenitude dos tempos, quando chegou o tempo previsto. A paciência de Deus, a sabedoria de Deus. Às vezes a gente é tão apressado, às vezes a gente não compreende os tempos de Deus e não vamos entender nunca mesmo. Mas vejam, quando chegou a plenitude dos tempos, como dizia São Bernardo, veio também a plenitude da graça. E a plenitude da graça é Jesus. Por que demorou? Por que só agora? Nunca saberemos. Por que demora isso na minha vida? Por que não é no prazo que eu quero? Não, porque a vida, a sua, a do mundo, está nas mãos de Deus. E Ele tem seus tempos, seus modos. Por isso, a Sagrada Escritura vai dizer, sofre as demoras de Deus. Aprende a confiar no Senhor, a conformar os teus tempos com os tempos de Deus. Quando chegou a plenitude dos tempos, chegou a plenitude da salvação. Qual é o plano de Deus? É o Pai enviar o seu Filho, para que Ele, morto e ressuscitado, nos dê o Espírito Santo, o Espírito do Filho, e assim, batizados em Jesus, tornando-nos cristãos, possamos chamar a Deus de Pai. Em outras palavras, Jesus veio para nos fazer filhos como Ele é o Filho. Veio para nos dar a natureza divina, fazendo-nos herdeiros do céu. Aquilo que Jesus é eternamente por natureza, Filho, Ele nos dá na força do Espírito Santo por graça. Quando chegou a plenitude dos tempos, enviou Deus o seu Filho, para que nós recebêssemos a adoção de filhos. E isto é obra do Espírito Santo. Isto é obra do Espírito Santo. Porque sois filhos, quer dizer, para que sejais filhos, Deus enviou o Espírito do Filho, que clama em nós, Abá, Pai. Sem o batismo, sem receber o Espírito do Filho, morto e ressuscitado, nascido hoje da Virgem Maria, digo hoje porque estamos na 8ª do Natal, ainda é solenidade do Natal, sem isso, não somos filhos de Deus.
Ah, mas eu tenho direito. Diante de Deus você não tem um direito. Nem eu, nem você. Tudo é graça. E o modo de se tornar filho é o batismo, não existe outro. Releia um pouco essa segunda leitura de hoje e veja o que eu estou dizendo. Depois tem outra coisa. O filho veio como simples homem, nascido de mulher. Aqui está a presença da Virgem Maria. Quando chegou a plenitude dos tempos, enviou Deus o seu filho, nascido de mulher. Que mulher? Aquela mulher do Gênesis. Gênesis 3:15. Porém inimizade entre ti e a mulher. Que mulher? Aquela mulher da encarnação. Leia lá Lucas 1:26-37. Que mulher? A mulher da cruz. Leia lá Lucas 2:33-35, a profecia de Simeão. João 19:25-27, Jesus com Maria ao pé da cruz. Mulher, eis o teu filho. Que mulher? A do cenáculo. Ali com a igreja que nascia, com Maria, mãe de Jesus, estavam os discípulos. Leia Atos 1:12-14. Que mulher? A mulher que combate até o fim lá no Apocalipse. Apocalipse 12:1-6. É esta mulher. Quando chegou a plenitude dos tempos, enviou Deus o seu filho. Olha a nossa salvação. Nascido de mulher. São Paulo faz questão de dizer, essa mulher é instrumento de Deus para a nossa salvação. Quem proclama Cristo como Salvador não pode calar essa mulher. Pense um pouquinho. Vamos supor que São Paulo escrevesse assim. Quando chegou a plenitude dos tempos, enviou Deus o seu Filho, nascido segundo a lei, para libertar os que estavam debaixo da lei. A frase está perfeita. Mas São Paulo não esquece o papel de Nossa Senhora. É que São Paulo é católico. Se São Paulo é apóstolo, é católico. Então, São Paulo é católico, não tem as ideias doidas que vieram depois na cabeça de muito cristão. Quem nega essa mulher deturpa o plano de salvação. Deturpa. Maria não é o centro da nossa fé. O centro da nossa fé é Jesus. Deus feito homem, morto e ressuscitado. Ele é o centro. O anúncio dele é o centro. Mas nesse centro está Maria. Sem a presença de Maria, esse centro fica deturpado. Maria não é o centro é Jesus, mas Maria está no centro. Veja a leitura de hoje. Esse texto da carta de São Paulo aos Gálatas é mais ou menos do ano 64. Mais ou menos. É uma das cartas mais antigas de São Paulo. É mais antiga do que os evangelhos. Do que os evangelhos. A primeira referência de Maria no Novo Testamento é essa aqui. São Paulo coloca Maria no anúncio mesmo da salvação. Tá certo? Para que nós fôssemos filhos, Jesus teve que nascer da mulher. Para que nós recebêssemos a adoção no Espírito Santo, Jesus teve que nascer da mulher. Para que nós pudéssemos chamar Pai o nosso Deus, Jesus teve que nascer da mulher. Em outras palavras, se Jesus não tivesse nascido da mulher, aquela do Gênesis, aquela do Apocalipse, aquela do pé da cruz, nós não seríamos filhos de Deus e não estaríamos salvos. Está aí. Então, quem tira Maria da profissão de fé cristã, quem diz que venerar Maria é errado, desconhece a Escritura e o poder de Deus. Aliás, nem cumpre a Escritura. Quem se nega a ter Maria por mãe, rasga a Escritura. Porque nega e fere, desobedece a Escritura em pelo menos duas passagens. Pelo menos duas. Primeiro, deixa de cumprir a profecia. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Está lá, está na palavra de Deus. É para chamar Nossa Senhora de bendita, sim. O anjo chamou, você não quer chamar? Segundo, desobedece ao próprio Jesus. Ele olha para o discípulo amado e diz, eis a tua mãe. Se tu não consideras Maria como mãe, tu não és discípulo amado de Jesus. Tu não és, tu te colocas fora.
Porque está lá. Jesus olha primeiro para Maria e diz: mulher, eis o teu filho. Quem é o teu filho que eu te dou agora, mulher? Meu discípulo amado. E olha para o discípulo amado: eis a tua mãe. E depois a Escritura diz o que o discípulo amado deve fazer. A partir daí, o discípulo a levou para a sua casa. Está aí. Nesse primeiro dia do ano, nós olhamos Nossa Senhora e a proclamamos Mãe de Deus. Mãe de Deus. Obrigado, Virgem Maria, porque pelo teu sim, pela tua vida consagrada ao Senhor, pela tua fé, tu te tornaste instrumento da nossa salvação. Tu não és a nossa salvação. Tu não és o princípio da nossa salvação. Tu não és a nossa salvadora. Mas a salvação que é Jesus veio de ti, veio por ti, veio graças ao teu sim. Obrigado, Virgem Maria. E ajuda-nos a dizer sim também, para que a salvação venha para tantos que precisam da luz do teu Jesus. Bom, o evangelho de hoje, observe que ele trata de 2 temas. Primeiramente, a visita dos pastores, que encontram o menino deitado na manjedoura, está certo? E depois, trata também da circuncisão do menino. Eu já expliquei para vocês, logo no início do programa, a circuncisão do menino. Que ele, a partir de agora, passa a ser membro do povo de Israel. Também nesse dia ele recebe o nome de Jesus. O nome com o qual fora chamado pelo anjo. Isso eu já expliquei. Eu gostaria agora de me deter um pouquinho nessa questão dos pastores. Vejam, os pastores vão a Belém. É muito bonito porque Deus primeiro se revela aos pobres pastores. Olhe, pastor na Terra Santa é como pescador aqui pra gente. Ninguém acreditava nas histórias de pastor. O povo não tem mania de dizer, isso é história de pescador, porque pescador sempre diz que pesca um peixe maior do que o que pescou. Né? Pescou uma baleia com um anzolzinho, pesca lá um lambarizinho pequenininho, diz, pesquei um cardume. Então, ficou a história de que história de pescador é história aumentada. Na Terra Santa, como não tinha muito pescador, tinha lá no Mar da Galileia, mas fora dali não. Então é história de pastor. E Deus escolhe os pastores, veja, escolhe os pastores como os primeiros para receber a boa nova do nascimento do Salvador. Me diga se Deus tem jeito. Escolhe tudo errado para nossa lógica. Faz tudo diferente daquilo que a gente esperaria. Está vendo? Caminhar com Deus exige que a gente se converta. Caminhar com Deus exige que a gente mude. Não é brincadeira, não. Então, os pastores encontram o menino com sua mãe. Isso aparece de modo ainda mais profundo em Mateus. Mateus capítulo 2, versículo 11. Aí diz claramente, os magos vão perguntando, onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Onde está o rei dos judeus? Aí diz depois que os magos, entrando na casa, encontraram o menino, o rei, com a sua mãe. Como os pastores hoje encontram Jesus. Essa passagem de Mateus é preciosa. Se você quiser, pegue a sua Bíblia, olhe. Pegue aí, pegue a Bíblia, tá certo? E olhe. Primeiro, o que é que os magos perguntam? Mateus 2, 2. Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Está certo? E sai procurando esse reizinho que acabou de nascer. Aí, olha agora, Mateus 2:11. Entram na sala do reizinho, na casa, e encontra quem? Está lá. Encontraram Jesus, o rei, com Maria, sua mãe. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque no Antigo Testamento, depois do rei, a figura mais importante era a da mãe do rei. Da rainha mãe, não é da mulher do rei. Porque o rei tinha muitas mulheres, mas só tem uma mãe. Se você olhar o primeiro livro dos reis, o segundo livro dos reis, os livros das crônicas, toda vez que se diz o nome do rei de Israel, diz-se o nome da mãe do rei. A mulher era tão poderosa que tinha até um título a função dela, Gebirá. Gebirá é o nome da mãe do rei. Então tem o rei e a sua Gebirá, tá certo? Que é poderosa.
Só para você ter uma ideia do poder da mãe do rei. Olhe o primeiro livro dos reis, capítulo 2, versículo 13 a 20. É interessantíssimo, interessantíssimo. Se você olhar, quem era a mãe do rei Salomão? Betsabeia, lembra? A mulher de Urias, o heteu, que pecou com Davi. Pois bem, quando Betsabeia era só esposa de Davi, coitadinha, ela chegava junto de Davi, se prostra. Você pode olhar 1 Reis 1, versículos 11 seguintes. Tem aí, vou repetir, 1 Reis 1, 11 e seguintes. Tá certo? Capítulo 1, versículos 11 e seguintes. Betsabeia, Davi está velhinho, ela entra no quarto de Davi, se prostra no chão. Meu Senhor. E Davi diz, levante, vem aqui. Veja, mulher do rei, não vale nada. Se prostra, meu Senhor. Depois você pegar 1 Reis 2, 13 a 20, agora ela é a Gebirá. Davi morreu, quem é o rei é o filho dela. Leia 1 Reis 2, 13 a 20. Ela entra na sala do trono, Salomão está sentado no trono. Quando vê a mãe, ele se levanta, vai até ela, desce do trono, vai até ela, se prostra diante dela, toma pela mão, manda colocar um trono ao lado dele e assenta junto. Por quê? Porque ela agora é a Gebirá. É isso que os magos fazem. Os magos estão procurando o rei dos judeus. Onde é que está esse reizinho danado? Entrando na casa, encontra Jesus com a sua Gebirá, com Maria, sua mãe. Compreende? Então Maria, no reino de Deus, Maria é rainha. Maria é rainha. Tá certo? No reino de Deus ela tem uma missão. Por isso hoje a gente pode dizer, verdadeiramente é digno bendizer-te, ó Mãe de Deus. Tu és na verdade Mãe de Deus, nós te glorificamos. Jesus é o novo Davi. Jesus é o novo Salomão. E no seu reino existe uma Gebirá, existe uma Mãe de Deus, a Virgem Maria. Para vocês verem como não se pode, de modo nenhum, ser cristão como Jesus sonhou, sem levar em conta o papel fundamental de Nossa Senhora na obra da salvação. Ela é a mãe do rei. É por isso que em Caná da Galileia, a água vai ser transformada em vinho. O vinho bom vai jorrar por obra de Jesus. Mas graças às preces da mãe do rei, fazei tudo o que ele vos disser. Quem não venera Maria, não conhece a Escritura. Quem nega o papel de Maria no cristianismo e na igreja, trai o sentido da Escritura. Não tem jeito. É só conhecer bem a Sagrada Escritura e a gente vai chamar Nossa Senhora de toda santa Mãe de Deus. Como eu já disse, ela não é Mãe de Deus Pai, ela não é Mãe de Deus Espírito Santo, mas ela é Mãe de Deus Filho feito homem. Deus Filho na sua natureza humana. Antes de terminar o comentário do Evangelho, eu queria ainda chamar a atenção para duas coisas bonitas. Primeiro, os pastores encontraram o menino e voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quem encontra Jesus exulta de alegria. E encontra Jesus nos braços de Maria. Que coisa linda. Encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Encontrar Jesus supõe encontrar Nossa Senhora também. Mas voltemos a Jesus. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus. E mais ainda, o Evangelho também diz, todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. É interessante, os pastores encontram o menino, voltam exultando de alegria e contam a outros que também se alegram. Isso é evangelizar. É isso ser cristão. Quem nunca falou de Jesus para outra pessoa, um cristão que nunca evangelizou, é porque nunca encontrou Jesus.
Quem encontra Jesus não pode deixar de falar dele. Quem encontra Jesus de verdade, encontra a alegria, meus irmãos. Encontra o sentido da vida. Você na sua casa, você com seus amigos, você na sua família, você em todos os momentos. Se você tem Jesus de verdade na sua vida, você cedo ou tarde, de um modo ou de outro, explícita ou implicitamente, falará dele. Testemunhará Jesus diante dos outros. Porque você encontrou a alegria, a pérola de grande valor, o tesouro escondido. E uma última coisa. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Virgem do silêncio, virgem da humildade, virgem contemplativa. Maria vai guardando e vai confrontando esses fatos com as Escrituras e com a vontade de Deus. Isto mesmo que você devemos fazer na nossa vida. É triste quem logo diante dos acontecimentos da vida reage a queima-roupa. Não, faça assim não. Diante dos acontecimentos da vida, reze e pergunte: Senhor, o que tu me queres dizer com isso? Senhor, o que tu esperas de mim nesse acontecimento, nessa alegria ou nesta tristeza, neste sucesso ou deste fracasso? Senhor, ilumina-me com a tua luz. Senhor, mostra-me os teus planos, revela-me o teu desígnio e ensina-me e ajuda-me a dizer-te amém. É isto, meus irmãos, é isto. Meus irmãos, estamos voltando para concluir a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. No domingo que vem eu estarei com você com a solenidade da Epifania do Senhor, a manifestação do Senhor a todos os povos que vêm adorá-lo na pessoa dos magos. Olhe, um ano novo abençoado, viu? Cheio da graça, da bênção e da paz do nosso Deus. É o que eu mais desejo para você. Um 2012 na certeza de que Deus nunca lhe faltará, de que Deus é Deus conosco. A gente não sabe, não é? Eu não sei o que vai acontecer comigo em 2012. Você não sabe o que vai acontecer com você, com os que você ama, com sua família. Tem problema não. Basta saber o mais importante de tudo. Basta saber que Deus está com você. Basta saber que Deus ama você. Quem sabe isso, sabe tudo, porque sabe o único necessário: estar com Deus, estar nas mãos de Deus, estar na graça de Deus. Isso sim, é a coisa mais importante e você pode ter certeza que será assim. Pode ter toda a certeza do mundo, com toda a tranquilidade. Deus está com você. Pois bem, o Senhor esteja convosco. Eu vou abençoar você com aquelas palavras da bênção de Arão. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. O Senhor volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um santo tempo do Natal